Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje é dia de Ver na TV. Bora rever comigo uma participação no nosso programa do Hit TV. Nós vamos aprender um lindo girassol. E sim, esse é o mês dos amarelos. Já trouxe para você no começo do mês os tons amarelos para a gente trabalhar com o milho. E agora a gente vai trabalhar esses mesmos tons, só que no girassol. E você sabia que a gente pode fazer a luz, aquela luz assim mais delicada, para fazer aquela nuance bem bonita na nossa pétala de girassol, né? Com o amarelo neon? Isso mesmo. Na pintura realista, como vocês vão ver no vídeo, né, na nossa participação, nem tudo que a gente faz com luz, nem toda luz que nós fazemos, nós usamos o branco. Então a gente aproveita algumas cores diferentes, como por exemplo o amarelo neon, vermelho neon, né, o pink neon, para fazer algumas luzes. Então, ó, bora lá pra aula. E agora no nosso programa a gente vai aprender a fazer a peça de hoje com a Verônica, nossa artesã do dia. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente, viu? Eu tô muito feliz de voltar. Fala pra gente um pouquinho dessa peça que a gente vai fazer hoje. A gente vai pintar uma peça hoje, a gente vai pintar girassóis, né? Que representa, assim, muita luminosidade, né? Aquela coisa de sempre ver o lado positivo das coisas, né? Então eu decidi trazer um girassol hoje. Ah, a gente tá precisando, não é verdade, Verônica? A gente tá precisando muito. Vou passar aí a lista de material. Aproveita que eu tô até de amarelo hoje também. A gente vai aprender a fazer o girassol. Vamos passar ali aí a lista pra vocês. Nós vamos precisar de uma mistura que é de incolor com aquarela. Uma parte incolor para uma parte de aquarela. Isso. Tintas para tecido em diversas cores. Pincéis. Carbono, escolhe aquele que for melhor para o tecido. Toalha que você preferir, então pode ser de lavabo, pode ser de rosto, pode ser a de banho, a que você preferir, tá? Pode fazer um joguinho também, que a gente vai aprender aqui. Fita adesiva, para proteger a faixa que a gente vai pintar. Pano. Aqui a gente não trouxe mais stencil, você pode usar algum que você tem aí para decoração. A gente vai trabalhar em tecido, então é importante você ter aquela tábua preparada, né? Isso. Geralmente com colle de escola, alguma coisinha que deixe o tecido bem lisinho. Exato. Aí você pode usar um pirison godê e um pote com água como material de apoio, tá? Isso aí. Vamos começar? Vamos sim. Vou trazer mais pra perto de mim, Por favor. tá? É sempre bom que a gente trabalhe do lado que a gente usa. Então, por exemplo, eu sou destra, então eu vou deixar sempre do meu ladinho aqui, tá? Pra evitar que a gente borre ou faça alguma coisa, tá bom? Perfeito. Bom, o que acontece? O carbono é aquele que eu usei já para fazer o meu risco. Então, eu passei o meu risco, deixa eu tirar daqui só para não atrapalhar nesse a câmera. caso, é isso que a gente ia pedir. Depois eu pensei nisso. Verdade. Por causa das câmeras. Na TV a gente se adapta. Bom, então aqui eu passei o carbono, eu passei o risco com carbono. A fita... Tem carbono próprio para tecido, né? Carbono próprio para tecido. Pode ser aquele de costura, tá, gente? Por quê? Porque ele sai mais fácil e não mancha tanto tecido. E se manchar, ele sai na lavagem. E ó, só mais uma dica nesse momento, a pessoa pode fazer o jogo, né? Pode fazer de rosto, de banho, pode fazer isso, né? No caso, eu trouxe pronta uma de lavabo, mas o que eu vou ensinar a fazer aqui embaixo, que o passo já tá adiantado, é uma de rosto. Perfeito. Tá? Então, a fita também adesiva é pra gente proteger essa barrinha aqui, tá? Porque eu gosto de pintar como se fosse uma estampa nova da nossa toalha, como se fosse uma estampa mesmo. Então, eu protejo aqui pra não sujar nem borrar nada. Bom, eu trouxe uma só riscada para eu mostrar como eu faço o preenchimento das pétalas, tá? Eu gosto de brincar com 3 tons de amarelo diferente. Eu posso preencher tudo de um amarelo só? Posso. Entretanto, na técnica que eu uso, que é um pouquinho mais puxada para o real, para trazer mais a realidade, o ideal é que a gente trabalhe com cores diferentes em espaços diferentes, tá? Tá. Vou trabalhar aqui já com um pincel molinho, que é aquele pincel de cerda bem molinha, tá vendo, ó? Bem suave, ó. E aí a gente vai brincar com 3 tons de amarelos diferentes. Você não aparou, é o pincel normal, só que, por sinal, macio, né? Exato, bem macio, tá? E aí a gente vai trabalhar com 3 cores diferentes. Então, ora eu posso pegar o amarelo ouro, sempre trabalhando com movimentos que sigam o desenho da minha pétala. Ora o amarelo mais claro. Na próxima eu posso usar o amarelo mais escuro, ó, tudo para preencher. Na pontinha eu venho com um amarelo mais claro, então cada amarelo, cada lugar vai ter
a sua corzinha, né? Pra dar aquela questão que a pétala do girassol é meio onduladinha. Então, para dar aquela ondulação, a gente vai brincando com tons diferentes, que a gente chama de tom sobre tom. São tons amarelos, mas tons diferentes, tá? Então, eu venho e vou preenchendo, ó, uma a uma. Então, se você tem só um amarelo, quer fazer uma para testar, vai fazer. Só que quanto mais realista você quer, mais interessante é você ter pelo menos 3 tons, né? Exato. Porque na natureza é assim, né? Mas vamos supor também que você tenha só o amarelo mais escuro. Coloca um pouquinho de nada de branco, deixa o amarelo mais... Isso. E naquela mistura de amarelo com branco, você põe um pouquinho mais de amarelo. Aí você já vai ter 3 tons. Perfeito. Um mais escuro, um intermediário e um mais claro. Faz seu próprio amarelo, gente. Exatamente. Pronto. Tudo a gente inventa, né? Bom, se estiver preenchendo com um pincel molinho, a gente tem que encher de tinta, porque esse pincel não é feito especificamente para preencher, mas quando a gente trabalha no realismo, a gente gosta dele porque ele dá os detalhes que a gente precisa, tá? Então, se você estiver trabalhando com ele, tem que encher mesmo o pincel de tinta. Vou fazer só mais uma para a gente frisar bem e a gente vai para o próximo passo, já com ele pronto para a gente ensinar a fazer as pétalas. Verônica, deixa eu mandar um beijo especial pra Vivi, que é uma artesã que já veio muitas vezes aqui no programa. Acho que tem até as velas dela aqui em algum lugar. Sabe aquelas velinhas nosso programa? São dela. Ela tá morando no México. Ela disse que agora lá são 11h13 e ela tá assistindo o nosso programa. Vivi, um beijo pra você, pra toda a sua família. Saudades! Eu sei que você tá fazendo muita arte aí no México. Deus te abençoe, viu, meu amor? Um beijo. Bom, eu faria isso em todas as pétalas, eu vou trazer uma já, vou mostrar adiantada, porque afinal de contas, a gente precisa, vou deixar aqui do ladinho, tá? A gente precisa que elas estejam secas. Então, eu adiantei já em casa, deixei adiantado e trouxe ela mais sequinha, tá? A gente vai trabalhar agora com um pincel um pouquinho menor, também um pincel molinho, só que menor, ó. É o mesmo tipo de pincel daquele, só que num tamanho menor. Aquele era o 6, esse é o 4. Perfeito. E agora a gente vai trabalhar com as cores mais escuras. Então, eu vou usar aqui o mostarda e vou usar também o castanho. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com um pouquinho da nossa misturinha. Então, eu vou colocar a misturinha no pincel. Para que a gente usa essa misturinha? Primeiro, para retardar a secagem da tinta, então eu consigo trabalhar ela por um tempo maior. E segundo, para poder deixar o pincel deslizar mais e eu conseguir fazer os efeitos que eu preciso. Bom, vamos lá. Para fazer aqui, eu vou começar, ó. Vou pegar só um pouquinho de tinta na ponta do pincel, tá vendo, ó? Bem na pontinha. Vou até tirar o excesso para não ficar tudo isso, então eu vou deixar bem pouquinha tinta. Tá. Vou vir aqui e vou fazendo todos os detalhes que eu quero para acentuar aquela que tá em cima. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um pouquinho para acentuar essa e vou colocar um pouquinho do outro lado também, ó. Sempre trabalhando no sentido do risco. O que isso significa? Eu não vou trabalhar redondo, não vou trabalhar reto, eu vou trabalhar, ó, seguindo o desenho da pétala, tá? Um pouquinho de novo da misturinha. Quem não tiver misturinha, quem pinta tecido sabe, pode usar só o incolor, não tem problema, tá? Aí eu venho e reforço um pouquinho. Então, o que acontece? Com aquele tom, que é um amarelo um pouquinho mais escuro, que é o mostarda, a gente faz mais espalhadinho, eu vou fazer outra para mostrar. E com um tom mais escuro, a gente não espalha tanto. Ó, vamos fazer essa aqui, por exemplo. Vou passar e espalhar um pouquinho. E quando eu for passar o mais escuro, eu não espalho tanto, ó. Que a gente vai deixar marcado. O que é marcado? Fica bem marcadinho a parte mais escura, tá? Mais uma pra gente poder frisar. De novo, pego o amarelinho um pouquinho mais claro, venho aqui, ó, eu também posso ir no meio da pétala. Qual é o problema? Venho no meio para dar aquela, né, ilusão das dobrinhas que ela tem, daquela ondulação que ela tem, que as pétalas têm, ó. Porque o que a gente repara, né, Verônica, é que no começo, ali, se você vai pra onde ela ainda não fez essa parte, fica chapado, né? Mesmo usando 3 tons de amarelo. Agora que você vai criando, parece que ela levanta, Exato, né? Olha a diferença dessa aqui que não foi feito nada para essas aqui que já foram feitas. Tá vendo? Ó, no vídeo tá perfeito, ó, dá pra ver bem a diferença, né? Então essas aqui a gente só colocou os amarelos, ela tá bonita, mas para dar aquele toque, né, a gente coloca os outros tons. Perfeito. Aí eu venho e coloco o mais escuro também da mesma forma.
Verônica, se a pessoa estiver fazendo uma outra flor, se ela estiver fazendo uma rosa, seja vermelha ou seja cor-de-rosa, ela pode usar essa técnica dos 3 tons também? Perfeito, ela pode usar sim, porque assim, é muito raro na natureza você encontrar alguma coisa que é de uma única cor ou de um único tom. Então sim, é interessante que use mais de um tom para fazer uma rosa. E da mesma forma que nós fizemos aqui, pétala a pétala. Trabalha todo o preenchimento com os 3 tons e depois vem fazendo luz e sombra com 2 ou 3 tons diferentes também, como por exemplo o branco, ou no meu caso eu vou usar um amarelo mais claro ainda, tá? Perfeito. A gente tem que lembrar que no realismo, que é a minha técnica, né, que é o que eu mais gosto de fazer, nem toda luz é branca e nem toda sombra é preta, tá? Então a gente sempre tem que analisar o item que a gente está pintando. Aqui no caso eu vou usar uma cor que a gente chama de neon, que é mais fluorescente. Para dar aquele toque mais. Mas se quiser usar também um amarelo com um pouquinho mais de branco para deixar mais clarinho, tudo bem. Eu só não recomendo usar o branco direto, tá? Porque raramente você vai ver a luz no girassol com aquele branco estampado. Gente, eu tô impressionada que eu tô vendo aqui atrás o tucano com aquelas flores brancas. Parece que as flores estão saltando de fato e que o bico do tucano tá pra fora. É isso que é o realismo que você fala, né? Exato, é isso mesmo. É essa sensação de volume, tá? Quanto mais parecido com o real, mais realista tá. Bom, e agora pra finalizar as pétalas, com o amarelo mais clarinho, né, que eu tô usando o neon, a gente vem nas pétalas já secas, por isso que eu deixei algumas adiantadas. E aí, ó, eu vou reforçar algumas partes mais claras, ó. A gente tem tempo ainda, tá? Tem uns 10 minutinhos. Ah, então tá bom. Ó, então a gente vai reforçando assim a parte mais clara. Gente, vocês entenderam que importante o que ela falou? O que eu faria aí pra fazer a luz? Eu já logo ia pegar o branco. Ela explicou que não é pra tudo que o branco vai ser essa cor. Nessa peça, então, mesmo que você não tenha o neon, você pode fazer um amarelo bem clarinho, até usando o branco, mas não usar totalmente o branco, é isso, né, Exatamente, exatamente. Toda vez que a gente estiver fazendo realismo, a gente tem que pensar, nem toda luz é branca e nem toda sombra é preto, tá? Tanto que aí foi marrom que você usou, na verdade foi... É como se fosse, como você mesmo disse, o marrom é um sobretom do amarelo. Se você pegar o amarelo e misturar alguns tons mais escuros, você vai chegar no marrom. Então aqui é como se a gente estivesse realmente trabalhando tom sobre tom. Perfeito. Por exemplo, tem um exemplo aqui atrás de uma flor bem vermelha. A gente não usou branco para dar luz nela, a gente usou o rosa. Né? Então, para dar luz nessa, tá vendo? Ó, não tem branco, é um rosa mais claro. Por quê? Porque é um sobretom do vermelho, tá? Bom, então, nas pétalas, a gente só faria isso em todas elas. É repetir o mesmo processo. Tá. Vou aproveitar que a gente tem um tempinho para explicar outros detalhes. Aqui eu não trouxe o stencil para mostrar, mas eu acho que é interessante a gente falar. Bom, como eu pintei só um pedaço, eu gosto muito de envolver, como eu falei pra vocês, ó, como se fosse o desenho, como se eu tivesse pego um tecido e colado aqui. Eu gosto assim, tá? Então, por isso, ó, que as pétalas estão pela metade, aqui tá cortadinho, por conta disso, porque eu gosto disso. Acho que fica mais bonito e integra a sua peça, né? E aí, o que eu fiz? Trabalhei um movimento circular aqui no fundo com várias cores diferentes. Que eu acho que é uma dúvida, né? Como é que a gente faz com esse fundo? Parece que fica solto. Você foi fazendo um degradêzinho? Com esse pincelzinho assim, ó, a gente faz pituar, a gente faz um degradê. O que eu faço? Coloquei a tinta, eu vou esgotar toda a tinta do meu pincel, toda a tinta, como se eu estivesse limpando o pincel aqui. Aí depois eu pego outro tom. Perfeito. E aí eu vou entrando dentro desse. Por isso que ele vai do escuro pro mais claro. Legal. Fiz todo o fundo, esperei secar, aí eu fiz os stencils que eu quis. Então aqui eu joguei algumas palavras, mas vocês podem colocar, de repente, um stencil de girassol aqui do lado, e aí fica o girassol em segundo plano e etc, tá? Ó, pra presente pra casal você pode pôr as iniciais, né? Exato, ótima ideia, fica lindo também. Bom, o que eu vou fazer agora? A folha, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Então eu vou trazer a folha nessa outra aqui, ó, que daí a gente consegue fazer. Você costura ou você cola esse barrado? Não, na verdade quem costura é meu esposo. Então quem costura pra mim é ele. Ele faz esse complemento pra você, ele né? Ele complementa, porque eu sou uma negação na costura. Mas geralmente as artesãs que pintam... Costuram. Elas têm ou uma mãe. Geralmente elas me contam que é alguém que faz essa parte. Ou elas colam, viu? Então agora eu tô me sentindo melhor. Não é só você não. Não é só você não. Geralmente, ou elas colam, ou elas me contam de alguém que costura pra elas. Geralmente é isso. Tem alguns panos que eu tenho que fazer completos, né? Quando alguém fala assim, eu quero que você faça tal coisa, incluindo o barrado. Aí eu colo. A gente usa o chamado termocolante também, e cola. Isso. Agora, quando não precisa, aí o maridão que, Ótimo. que faz.
Bom, vamos começar aqui na folha. Eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar agora com um pincel de pontinha mais durinha, ó, que a gente chama de filamento firme, tá? Esse sim tá cortadinho e lixado, tá vendo? Ele não vem assim, certo? Vou pegar o tom mais escuro e vou marcar o meu meio, ó. Marquei o meio, agora eu vou puxar para as laterais. Olha a precisão do traço dela, maravilhosa. A gente treina que a gente chega lá, né? Exato, tem que treinar que consegue. Ó, aí eu vou puxando, ó, para as laterais. Levantando o pincel, tá vendo, ó? Ó o pincel levantando. Certo? Do outro lado eu vou fazer o contrário. Se aqui eu puxei para as laterais, aqui eu vou puxar da lateral para dentro, ó. Dá certo eu usar o pincel do jeito que eu compro ou é bom eu cortar? Olha, quando você quer precisão, como você falou, olha a precisão do traço dela. O ideal é um pincel mais durinho, então aí o ideal é a gente cortar. Existem alguns no mercado já lixados, tá? Só que a gente que é artesão e já tem uma certa mania, sabe o jeito de... acaba fazendo o próprio corte. Pra ficar do jeito que você gosta, Exatamente. Né? Agora eu vou vir com um verde mais claro, que é o verde oliva, e vou fazer aqui, vou preencher todo o espaço onde eu não preenchi, ó. Mas sem tirar o detalhe que eu já coloquei. Então, eu sempre vou aonde não tem tinta e vou arrastando para onde tem, ó. Mesma coisa do outro lado. Como tem a fita, não tem problema se a gente pintar em cima da fita, porque não vai sujar o nosso barrado. Mais um pouquinho, e aí eu já vou mostrar como a gente faz um pouco de luminosidade nela. Ó, tentem preencher bem a trama do tecido, é bem importante que a trama do tecido seja preenchida. Por quê? Porque eu não acho interessante, como a ideia aqui é parecer que a gente pegou um tecido ou pegou uma gravura e colou na toalha, não é legal a gente ver vestígios da toalha na pintura. Então, por isso que eu acho interessante a gente cobrir toda a trama do tecido. Achou que não cobriu algum lugar? Vem de novo, ó, volta e refaz a cor, não tem problema, tá? Vou lavar o pincel. E agora a gente vem com os detalhes mais claros. Ó, na folha, nessa folha, eu não vou usar o branco de novo. Eu vou usar um tom que a gente chama de pastel. Mas poderia ser esse verde com branco. Então, poderia ser esse verde aqui, que é o verde oliva, com branco. Posso preparar, né? Pode preparar. Vou pegar aqui, ó, e vou iluminar alguns lugares. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó. O que eu tô fazendo? Reforçando as nervurinhas da folha. Pessoal, depois esse programa vai estar no canal do YouTube. Daí, na hora que você for fazer, coloca lá. Que dia é hoje, gente? Coloca 10? Isso. Coloca nosso programa, 10/3 de 2021. Você vai achar o programa, faz junto com a Verônica aqui, vai pausando. Você consegue fazer assim, entendeu? Isso. E pode entrar em contato comigo também nas redes sociais. Eu sempre gosto dessa troca. Eu tiro dúvidas se necessário, tá, gente? Pode entrar em contato. Outra vez se você estava dando aula. Você está dando aula agora? Tô, não presencial, mas eu dou aula online. Então, qualquer pessoa pode ter acesso. Isso. De qualquer lugar do Brasil. Isso é legal também, Exato. Né? Olha só como já deu uma diferença a gente colocar um pouquinho mais de um tom mais clarinho, né? Agora eu vou pegar aqui o nosso filete, vou diluir um pouquinho só desse tom mais claro com a nossa misturinha. Pra que isso? Toda vez que eu for trabalhar com o filete, que é esse pincel bem fininho, ó, tá vendo? Eu preciso diluir um pouco a tinta pra correr melhor. Pode ser só o incolor se a pessoa não tiver a misturinha, né? Pode sim. Que a misturinha foi uma de incolor para uma de aquarela, é isso? Exato, tá? Aí vocês vão perguntar assim, qual é a diferença? O incolor vai secar um pouquinho mais rápido do que a misturinha. Tá? É só essa a diferença. Ó, aqui eu vou vir e vou puxar uma nervurinha. Na outra folha, eu puxei a nervurinha com um tom mais escuro, porque a minha folha ficou mais clara. Isso também tem uma coisa muito importante. As pessoas costumam falar assim pra mim, Vê como é que eu faço para vender. Gente, quando vocês forem vender, diga que o seu produto é único, é exclusivo. Mesmo você pintando 10 vezes o mesmo desenho, não vai ficar igual. Ou seja, a pessoa que tiver aquele seu desenho vai ter um desenho exclusivo. Então, assim, é o que você está vendendo, a exclusividade. Valorize seu trabalho. Então, por exemplo, ali a minha folha ficou mais clara, deu para fazer uma nervurinha mais escura. Aqui a minha folha ficou mais escura, eu tô fazendo uma nervurinha mais clara. Isso usando provavelmente a mesma tinta que você usou da outra vez, a mesma Mas é cor. essa que é a graça do artesanato. Exatamente. Né? Vê, algumas perguntas importantes enquanto você faz a nervura. Preciso parar. Então, comecei a fazer o girassol, preciso parar, tocou o telefone, a criança chamou, enfim. Tem algum momento que é mais importante? Então, para nessa fase? Não, não tem. O momento que você parar não tem problema nenhum. Eu consigo retomar. Se secar a tinta depois, eu consigo Dá para retomar né? tranquilamente, tá?
principalmente na fase do preenchimento. Preencheu todas, precisou parar, ótimo, que você precisa esperar secar mesmo. Tá bom? Eu vou caminhar pra lá pra dar um recadinho e eu queria só, se der tempo, que você nos ensinasse a fazer a tão aclamada gota. Tá bom, claro, ensino sim. A gota é um negócio, né? Tá bom, Você ensina a gente? Ensina sim. Por favor. Bom, vamos lá, vamos fazer a gota então. Pra gota, eu gosto de usar a misturinha embaixo pra realmente deslizar. O que que eu vou fazer? Vou pegar a misturinha, aplicar direto no tecido, ó. Não precisa se preocupar, porque a misturinha acaba ficando incolor. Vou pegar um tom mais escuro, geralmente é o tom mais escuro que eu usei, aonde vai a gotinha, e vou fazer uma meia-lua pra baixo. Tá vendo? E uma meia-lua virada pra cima, ó. Então, eu faço uma pra baixo e uma pra cima. Certo? Depois, eu vou pegar o tom mais clarinho, que no caso é o branco. Aí, aqui sim a luz vai ser branca, porque a água reflete, é uma superfície refletora. Então, quando bate luz, ela acaba ficando branca. Vou colocar um tiquinho de nada de branco aqui embaixo. E depois, um pontinho de luz em cima. Certo? E aí tá feita a nossa gotinha. 2 cores a gente já fez a gotinha. Ela é muito professora, gente. Eu gosto porque a gente consegue aprender. Faz isso que eu falei depois, tá? A hora que você for fazer, procura lá o programa no canal do YouTube para fazer junto com a gente. E para quem quiser entrar em contato, Instagram, @VArtes, Facebook, VArtes Presentes e o telefone 0 operadora 11 95778 1785. Acredito que além das aulas você envia as peças também, né, Vê? Envio sim, vendo a apostila, projeto, é só entrar em contato. Prazer te receber aqui, volte sempre, viu? A gente ama aprender. Muito obrigada pelo convite, até a próxima. Como vocês perceberam, eu não mencionei durante o vídeo, né, durante a participação no programa, que eu usei as tintas da True Colors, mas todo mundo sabe que sempre me acompanha são as tintas da True. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários pra mim. Outra coisa, tenho certeza que vocês vão me perguntar, e o risco, Vê? Tá lá no canal do Telegram, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só você baixar o app no seu celular, o aplicativo no seu celular, e depois clicar no link que vai estar aqui. Aproveita e me segue nas outras redes sociais, Instagram e Facebook, que também estão aqui na descrição desse vídeo. Lá nas redes sociais, toda semana tem vídeo novo pra vocês, muitas dicas, e a gente também pode bater aquele papo, né, nos comentários, nos stories, então vem comigo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nadinha. E claro, se gostou desse vídeo aqui, já curte e compartilha para chegar em mais pessoas. Beijinhos para vocês e até a próxima dica!